Fala galerinha, beleza? Mais uma aula de biologia aqui com o professor Beraldo. Se você quer aprender tudo sobre biologia e ainda por cima aproveitar uma boa aula, vem comigo que aqui é o lugar certo. Bora pra aula, pessoal! Bom, galerinha, hoje a gente vai dar uma conhecida bem superficial, tá? Sobre o funcionamento do nosso sistema imunológico. Quais são as características das células de defesa e como elas vão agir sobre um patógeno, sobre uma célula morta dentro do seu corpo, qualquer estrutura que precisa ser deteriorada ali dentro do seu organismo, tá? É uma coisa bem simples, nada aprofundado, mas pode ajudar a gente bastante em uma questão de vestibular. Então vem comigo aqui para esse slide que eu quero mostrar esse assunto para vocês. Bom, galerinha, agora a gente vai falar sobre algumas noções básicas de imunologia, tá? E também no finalzinho eu vou dar uma palhinha sobre vacinas, sobre soro, mas tudo de forma muito superficial, tá? A gente não vai aprofundar muito nisso, não. Bom, para falar sobre noções de imunologia, a gente tem que entender que o nosso corpo tem algumas estruturas de defesa dentro dela, tá? Como, por exemplo, os gânglios, como, por exemplo, o baço, como por exemplo o timo, a medula óssea, os vasos linfáticos, todos eles vão estar associados ao nosso sistema de defesa, tá? Mas o que é esse sistema imunológico? O que é essa noção de imunologia em si, tá? Toda vez que qualquer tipo de agente patogênico ou agente estranho atravessa as barreiras do nosso corpo e acaba acessando o nosso organismo inicia uma estratégia de defesa. Tá? São várias situações que começam a ser desencadeadas e desencadeadas pelo nosso sistema imunológico para tentar reconhecer, combater e eliminar esse micro-organismo, esse corpo estranho que não faz parte do nosso sistema. Certo? Então, junto com os glóbulos brancos, que são as células do nosso sistema imunológico, com o nosso sistema linfático, com o baço, com as tonsilas, ou popularmente conhecidas aí como amígdalas, o timo e os linfonodos, existe esse combate a qualquer agente patogênico, a qualquer corpo estranho no nosso corpo. Dentro desse processo de combate, nós dividimos o nosso sistema imunológico em dois tipos de resposta. Uma resposta que a gente chama de resposta fagocitária e outra resposta que a gente chama de resposta imunitária. Qual que é a diferença entre elas? A resposta fagocitária é feita principalmente por macrófagos, onde o corpo estranho que adentra ali, ou qualquer estrutura que não faz parte ao nosso organismo, ou que não está de acordo com o funcionamento, ela é simplesmente fagocitada, degradada dentro do macrófago por lisossomos e tudo mais, e toda essa estrutura é reciclada para gerar energia, para gerar materiais para a produção de outras células, por exemplo. Agora, numa resposta imunitária, eu vou ter o funcionamento de anticorpos e também anticorpos específicos para combater aquele micro-organismo, dificultar a sua multiplicação, exterminar o mesmo e livrar o nosso corpo daquela infecção, tá? Esse processo, então, é o que a gente chama de sistema imunológico e o seu funcionamento, tá? Um exemplo de resposta fagocitária feita por macrófagos é nesse esqueminha que é mostrado aí para vocês. Vamos supor que você tem lá um alfinete que está contaminado, tá? Dentro dele está cheio de bactérias. Você penetrou a sua pele, rompeu a pele e ele foi entrando e contaminou o seu tecido, certo? Então aqui a gente tem representado por vermelho as bactérias que estão contaminando o nosso corpo. Aqui a pele que foi rompida, tá? E logo do lado dele aqui, ó, nós temos estruturas que são chamadas de mastócito. O mastócito que está aqui, ó, dentro do nosso epitélio, ele vai começar a produzir o que nós chamamos de histamina. O que é essa histamina? A histamina ela permite um aumento do fluxo sanguíneo e uma vasodilatação do capilar sanguíneo que está aqui do lado. Qual que é a função desse aumento de fluxo e deixar também essa região vasodilatada? Quando eu aumento o fluxo e deixo essa região vasodilatada, eu permito que células de defesa consigam sair pela membrana aqui desse capilar sanguíneo, como é o caso aqui dos leucócitos, e começar a trabalhar contra as bactérias que adentraram aqui nesse rompimento feito pelo alfinete. Tá? É por isso que, por exemplo, num processo inflamatório, você tem a região ali no início da inflamação muito avermelhada e aquecida. Por quê? Isso foi produzido pela histamina, tá? Para aumentar o fluxo sanguíneo ali e permitir que células de defesa cheguem mais facilmente nessa região.
Bom, depois que os leucócitos e os macrófagos começaram a trabalhar para destruir essas bactérias, elas vão sendo exterminadas, tá? E elas vão sendo fagocitadas, certo? Para serem degradadas. O acúmulo dessas bactérias mortas, juntamente com também células de defesa morta, alguns líquidos, forma o que a gente chama de pus. Então, o pus em um processo infeccioso, ele mostra ali a presença de bactérias mortas, ele mostra a presença de células de defesa mortas, mostra alguns acúmulos de líquidos e secreções, tá? E tudo isso é eliminado pelo nosso corpo dentro do processo ali de resposta inflamatória. Depois o processo de cicatrização vai ser complementado e todo esse machucadinho aqui, ele vai desaparecer, tá? Essa é a resposta fagocitária, feita ali por macrófagos, célula de defesa, que vão englobar aquelas bactérias ali naquele local específico aonde aconteceu a lesão. E isso está associado apenas no tecido. Se por um acaso essas bactérias chegam a adentrar a corrente sanguínea, aí o processo de resposta imunológica ele vai ser diferente, porque estando na corrente sanguínea, as bactérias podem se espalhar para outros locais, se multiplicar e tudo mais. Dentro do processo de resposta imunitária, onde eu tenho anticorpos específicos, a gente tem que lembrar de uma frasezinha que eu, quando estudei, escutei, e vocês também vão escutar, que é o mecanismo de antígeno-anticorpo de chave e fechadura. O que seria isso? Nós temos estruturas específicas ou antígenos específicos para anticorpos específicos. Ou o contrário, na verdade, anticorpos específicos para antígenos específicos. Isso só é feito após reconhecimento do antígeno e produção do anticorpo. Tá? Então a gente tem lá o anticorpo, que é a chamada imunoglobulina, certo? Essa imunoglobulina, ela tem lá imunoglobulina do tipo G, imunoglobulina do tipo M, imunoglobulina do tipo D, imunoglobulina do tipo A, imunoglobulina do tipo E. Cada uma vai atuar no reconhecimento de um determinado antígeno. Cada tipo de antígeno tem aqui dentro do anticorpo uma região variável que vai reconhecê-lo e depois partir para a sua destruição dentro do processo imunológico, dentro da sua resposta imunológica. Associado a essa resposta imunológica, nós temos funções de algumas estruturas diferentes, tá? E algumas palavrinhas que é importante que a gente lembre. Por exemplo, o que significa imunidade celular? Quem vai gerar essa imunidade celular são os linfócitos T, são aqueles linfócitos que são imaturos e vão agir especificamente para cada grupo de antígeno. A imunidade humoral já fala da relação com os anticorpos, tá? E automaticamente esses anticorpos serão os linfócitos B, já que eles são mais maduros. E esses linfócitos B vão se associar aos antígenos, certo? Reconhecê-los. Depois nós teremos várias cópias de anticorpos para que todos eles em conjunto respondam em uma resposta imunológica humoral, ou seja, o aumento do número de anticorpos após reconhecimento do antígeno faz com que o sistema imunológico trabalhe mais rapidamente contra a invasão desse antígeno, tá? A resposta primária é uma resposta mais lenta, é um primeiro contato, é um contato de reconhecimento, tá? Aí gera a destruição ali do antígeno, os anticorpos e o seu sistema imunológico cria uma memória imunológica. Para que em um segundo contato a gente tenha uma resposta secundária, que vai ser mais rápida, certo? Vai produzir os anticorpos mais rapidamente, vai destruir os antígenos mais rapidamente também, certo? Isso é o que acontece, por exemplo, na produção de uma vacina. A vacina ela carrega consigo o antígeno que vai estar atenuado ou morto, ou uma parte do antígeno, uma parte da sua proteína de revestimento, qualquer estrutura que faça o seu corpo reconhecer aquele antígeno quando ele é inserido em você na forma de vacina. Tá? Só que pela baixa quantidade, pelo seu baixo funcionamento, ele não vai te gerar ou desencadear a doença. Mas ele vai gerar uma resposta imunitária primária, que é onde é feito o primeiro contato e o reconhecimento do antígeno. Quando, por um acaso, esse antígeno entrar em contato com você de novo, na sua forma inteira e natural,
é iniciada uma resposta secundária, que é muito mais rápida e muito mais eficiente e extermina esse antígeno antes mesmo que ele se instale e faça em você o desenvolvimento da doença. Associado a esse processo, como eu acabei de falar, tem a produção lá das vacinas, tá? Então você tem os antígenos, certo? Esses antígenos vão criar uma resposta imunitária primária, eles serão percebidos e durante a exposição ao antígeno verdadeiro, existe uma resposta imunitária secundária que vai trabalhar muito mais rápido. A vacina, ela é uma imunização ativa, tá? Ela vai ter uma imunização duradoura dentro do seu corpo, ela vai ficar com a memória imunológica e vai tratar aí por muitos anos a presença de determinadas doenças. Temos vacinas que nós tomamos uma por toda a vida, temos vacinas que nós tomamos uma dose a cada 10 anos, uma dose a cada 5 anos, tudo depende da ação, certo? Contra o antígeno que os anticorpos que ela faz produzir vai gerar no nosso organismo, tá? Agora, os soros, a gente tem uma imunização passiva, por quê? Eles não são feitos de antígenos, eles são feitos de anticorpos. Eles já trazem os anticorpos feitos. Eles são relacionados a uma resposta que deve ser muito rápida para que impeça que o nosso organismo sofra na presença de qualquer antígeno aí muito destruidor, como é o caso, por exemplo, de um veneno de aranha, de um veneno de escorpião, de um veneno de uma serpente. Tá? O impacto que eles trazem para o nosso corpo é muito grande. Então a gente insere ali na pessoa que foi intoxicada um soro, esse soro já carrega os anticorpos, já trabalha para batalhar contra os antígenos, destrói os mesmos e acabou o problema, tá? A próxima vez que você entrar em contato novamente, por exemplo, com o veneno de uma serpente, como você recebeu os anticorpos já pronto, você não cria uma memória imunológica para isso. Você novamente vai ter que consumir o soro, tá? Esses soros, ele tem uma duração muito menor, tá? Vai desencadear ali uma resposta imunitária momentânea, certo? Por isso que daria um tempo. Se for picado pela cobra de novo, não adianta. Vai ter que tomar soro de novo, tá? E eles são produzidos, aí no caso dos soros antiofídicos, a partir dos cavalos, que são grandes animais. Esses cavalos, eles vão receber pequenas doses do veneno da cobra, tá? Vão produzir anticorpos, por quê? Por causa do seu volume sanguíneo, do tamanho do animal, ele tem chance de produzir anticorpos antes mesmo que esses venenos tragam, muitas lesões para eles, certo? Aí é recolhido o sangue desse cavalo, é separada ali o plasma sanguíneo dos elementos figurados, certo? E nessa estrutura líquida do sangue, você tem a retirada dos anticorpos, a preparação dos mesmos em laboratório e depois a preparação do soro antiofídico para ser aplicado nas pessoas quando necessário. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí tudo o que foi falado nessa classificação de noção de imunologia, tá? É tudo muito simples, não tem nada de estrutura aprofundada dentro das relações imunológicas, tudo bem? E chegamos, galera, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se ficar com alguma dúvida, não pira não, cara. Volta aí no vídeo, dá um pause onde você precisa, olha a imagem, dá o play de novo, assiste um pedacinho do vídeo, faz as suas anotações e ó, arrebenta na aula, meu querido. Um abraço do professor Beraldo e até a próxima aula.